quarto ponto mais importante na técnica vocal é a ressonância. Através da ressonância você consegue amplificar o som das suas pregas vocais e deixar um timbre mais bonito. O timbre da nossa voz ele é mudado através da mudança do espectro da nossa voz. Através da ressonância é possível mudar o espectro. O espectro é as frequências da nossa voz. Por exemplo, um equalizador ele é um controlador de espectro, ele modifica o espectro de algum som. O equalizador ele é composto por diversas faixas de frequências, né, de grave, médio e agudo, e quando elas são modificadas, produzimos timbres, sons diferentes, né? Você já deve ter visto, por exemplo, se você tem um som no carro, quando você está ouvindo alguma música, já vem alguns programas de equalização pré-gravados já no próprio som do carro. E você, por exemplo, pode escolher entre, por exemplo, equalização para o estilo rock, equalização para o estilo jazz, né? E quando você muda essas equalizações, o som da música muda. Por exemplo, o contrabaixo da música que está sendo tocada. Existem certos estilos que equalizam o som do baixo para ter um ganho maior ou menor. Um outro exemplo para você entender melhor esse espectro, né? Essas faixas de frequências, por exemplo, um celular. Quando você coloca um MP3 para tocar no celular, uma música, o celular, ele, por ser pequeno, por ter a caixinha de som dele, os alto-falantes do celular são muito pequenos. Eles não conseguem produzir o som grave, um som com peso. E o espectro, né, a região do espectro que o celular consegue produzir é só a região aguda. É um som agudo e o contrabaixo, por exemplo, praticamente some, né, o celular. Agora, por exemplo, se você colocar o som, uma música para tocar num rádio, um radinho desses de mão, o radinho de mão é um pouquinho maior, né? Então ele já tem um alto-falante um pouco maior, né? Mas ele também não consegue produzir muitos graves. Então ele produz a região do espectro que ele produz, as faixas de frequência que ele produz é a região aguda e média, né? Você consegue ouvir um pouquinho do contrabaixo, né? Agora, por exemplo, você pega um som de um home theater, né? Que tem onde tem o subwoofer, que é responsável só pela região do espectro que é grave. Então você vai ter toda a região do espectro ali sendo produzida, porque tem o subwoofer e tem as caixas, né? Aquelas caixas médias, né? Que produzem tanto os médios quanto os agudos. Quando a gente canta, quanto mais regiões do espectro o nosso timbre, a nossa voz alcançar, mais bonito vai ser esse timbre, mais rico, mais brilho vai ter esse timbre. Por exemplo, você nunca vai comparar o som de um home theater, que produz todas as regiões do espectro, com de um celular, que tem aquele som pequeno, estridente, agudo, né? Você não consegue ouvir o baixo, você não consegue ouvir potência, peso naquele som. É um som carente, né? A ressonância, além de ser responsável pelo espectro, né, pelas regiões do espectro, ela também é responsável pelo ganho, né, pela potência, pela amplificação do som. Você já deve ter reparado que existem algumas pessoas que, quando falam, elas têm uma voz pequenininha, né? Elas vão falar, elas falam tudo baixinho assim, e até quando elas gritam, elas falam alto, tentam chamar alguém longe, é só uma voz fraquinha, assim, não sai muita coisa. Enquanto que tem outras pessoas que parece que quando tá falando, tomam conta da sala inteira, né? O que é isso?
O som gerado nas pregas vocais dessas duas pessoas diferentes tem uma potência similar, não tem muita diferença. O que vai diferenciar a potência da voz é a ressonância. A pessoa que ela fala alto, o som é produzido nas pregas vocais e ele vai passar, né, pela boca, pela cabeça, pelo nariz, por toda a região da cabeça. E a cabeça ela não é maciça. Na estrutura óssea do crânio existem cavidades, existem espaços vazios onde passa ar. É por isso que quando alguém está com sinusite e ela está sarando, ela vai assoar o nariz, né? Ela vai expelir essas secreções que ficaram se acumulando e você não entende de onde que vem tanta secreção, né? Saem aquelas placas verdes, né? Que sai do nariz assim, você não entende, né? Mas tudo isso aqui está vindo do pulmão e é uma secreção seca, já está dura já aquela secreção, né? Verde, bem. Essa secreção ela vem desses espaços vazios dentro do crânio, né? Dessas cavidades. Elas ficam se acumulando ali e depois que você está sarando, né? O organismo vai expelir aquilo ali, vai limpar aquilo ali, né? Então a pessoa que tem uma voz potente, né? Ela consegue direcionar através da articulação. Por isso que a articulação está muito ligada à ressonância. Através da articulação, do jeito que ela abre a boca, do jeito que ela posiciona a língua, né? O céu da boca, né? O palato mole, ela consegue direcionar esse som para essas cavidades. E o som é amplificado. Fazendo uma analogia a essa amplificação do som, a gente pode comparar um violão com uma guitarra, né? As cordas de um violão e de uma guitarra são similares, né? Produzem sons com potência similar. E não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma guitarra sendo tocada sem estar ligada por cabos a um amplificador, né? Uma caixa de som. O som da guitarra sem estar ligado a um amplificador, ele é muito baixinho, muito fraquinho, bem pequenininho e agudo. Só tem agudo, não tem região grave e média. Por que isso? Porque o corpo da guitarra ele é maciço. Ele não tem cavidades dentro dele para amplificar o som, né? Ele só é amplificado quando os captadores elétricos dele captam a vibração das cordas e mandam sinais elétricos por cabos para ser amplificado nas caixas de som, né? Agora o violão é diferente, né? O violão ele já tem a caixa acústica dele própria, né? Onde as cordas vibram, aquele corpo dele que é oco, é uma caixa oca por dentro, né? Onde tem aquele buraco, aquela boca circular, né? Onde sai o som do violão. Então o que acontece? As cordas vibram o corpo dele inteiro e o corpo dele inteiro vibrando produzem dentro daquele espaço, dentro da caixa, a vibração no ar que tem dentro daquela caixa e acaba saindo por aquela boca, aquela saída de som. Por isso que o som do violão não precisa, às vezes, de uma amplificação com cabos. Você pode tocar o violão e você ouve muito bem, né, o som dele. E é possível, através de treinamento, de estudo, você amplificar esse som, né? Deixar a sua voz com um timbre, uma potência mais interessante. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para você entender como é que a articulação, a ressonância, vai mudar a potência da voz e o seu timbre. Pude então perceber uma luz a descer e tocando em meu coração. Oh, 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 oh.
perceber uma luz a descer e tocando em meu coração. Vocês devem ter percebido que no primeiro exemplo a minha voz ela tem tanto as frequências graves quanto as agudas. E no segundo exemplo, tem apenas as frequências agudas, né? Aquele corpo do grave não tem. Por quê? Porque no segundo exemplo, o palato mole meu, eu abaixei ele, a minha língua ela estava mais levantada. O fundo da língua não estava abaixado. E a minha laringe estava alta. Então saiu um som pequeno. Por quê? Porque a abertura da minha boca não permitia que o som grave pudesse sair. E também a potência, né? No primeiro exemplo eu tive que cantar mais longe do microfone, né? No segundo exemplo eu já cantei bem mais próximo do microfone, né? Porque a potência também muda muito. Existe uma maneira de você colocar a sua voz para melhorar a sua ressonância. Você vai entender bem como funciona o palato mole, a posição da língua e a laringe. Existe uma maneira de obter uma boa ressonância através de um exemplo fácil, básico, né? Você vai imaginar que você está bocejando, né? Você vai, né? Quando você respira para bocejar, você já ergue automaticamente você já ergue o seu palato mole, abaixa um pouco a língua e a sua laringe ela baixa também, né? Então quando você dá esse bocejo, o som produzido por ele, você pode sentir na sua face, ela vai vibrar mais. Por quê? Porque é um som potente, é um som que ressona, né? Ele tem tanto as regiões graves, quanto as médias, quanto as agudas. Então como é que você vai se acostumar, né, com essa voz, com esse bocejo, com essa ressonância? Você não vai ficar bocejando. O bocejo é simplesmente para você descobrir como fazer essa ressonância. Depois você pode ler um texto, você pode contar, você pode falar qualquer coisa usando essa voz, né, de bocejo. Depois, mais para frente, você vai começar a cantar, né? Você vai começar a cantar utilizando essa voz de bocejo. Você não vai cantar assim futuramente, né? Utilizando essa voz de bocejo. Você vai fazer isso apenas para descobrir o espaço que você tem, né? A ressonância que você tem. Depois que você se acostumar com essa voz e ter consciência disso, né? Da vibração, da potência, aí você vai mixar a sua voz, né? Mais para frente eu vou estar explicando como fazer isso. Bom, mas basicamente você vai contar, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Você vai abrir bem a sua boca, né? Imaginar que você está bocejando mesmo, né? 1, 2, aquela voz, né? Depois que você se acostumar com essa voz, lendo textos e contando, você vai começar a fazer vocalizes, escalas, utilizando essa voz, né? Então, como é que você vai fazer isso depois, né? Que você treinar as vocalizes, você vai pegar uma música, cantar utilizando essa voz, né, de bocejo, e logo após você vai cantar utilizando a sua voz normal.
Quando você estiver cantando usando a sua voz normal, você vai perceber que ela vai estar mais encorpada. Por que isso acontece? Porque o ser humano ele é um ser que ele aprende através dos erros. Quando você vai fazendo alguma coisa repetidas vezes, o seu subconsciente, naturalmente, ele já vai selecionando as melhores formas de fazer aquilo que você está fazendo. E com o tempo você vai melhorando o desempenho. E se você começar a usar essa voz do bocejo, a sua mente vai descobrir que você tem uma ressonância, né? Uma ressonância que você naturalmente, normalmente não tem. E a sua mente vai começar a adotar esse tipo de ressonância. Então, quando você cantar normalmente, a sua mente já vai colocar em prática isso. É tudo muito sutil, é subconsciente. Então, você não tem como explicar isso. Com a prática. Você vai fazendo, você vai treinando e vai acontecendo. A sua voz vai ficando mais impostada. Uma última coisa que eu queria falar para você é sobre ressonância. Você tem que tomar cuidado com o tipo de música que você ouve. Você pode até ouvir, mas você tem que tomar cuidado se você for cantar essas músicas. Porque a tendência de um cantor que não tem experiência, não tem técnica, a tendência normal é esse cantor imitar a voz que ele está ouvindo. Então existem muitos cantores hoje, porque as produtoras musicais, né, os produtores, eles pegam muito os artistas ruins, que não têm técnica, cantores que não têm técnica, e produzem esses artistas, né, e utilizam de efeitos, de correção de voz, né, e deixa tudo muito bonito, bem produzido. Mas a técnica em si que é utilizada na parte vocal às vezes é muito ruim. E eu não estou exagerando. Isso não é brincadeira. Porque um cantor, quando ele imita alguém, quando ele está tentando reproduzir o som de alguma banda que ele gosta, algum cantor que ele gosta, ele está simplesmente imitando. O máximo que ele vai conseguir é ser uma cópia inferior daquilo que ele está tentando imitar. O cantor ele tem que desenvolver a própria identidade, a própria impostação. Tanto é que quando tem um cantor que já tem uma identidade, já tem uma... ele vai cantar a música de alguém, de outra pessoa... Ele coloca a cara dele, ele coloca o jeito dele na música. A música até muda, fica diferente. Então a dica que eu dou para você é: desenvolva a sua própria técnica. Não tenta imitar ninguém. Não imita, ouça a sua própria voz, grave você mesmo cantando. E com base naquilo que você ouve, da sua voz cantada naturalmente, não tentando imitar ninguém, tente descobrir, eu posso melhorar isso, eu posso melhorar aquilo. As possibilidades da minha voz são essas. Seja realista, desenvolva o seu próprio estilo, a sua própria impostação, né? E comece a ouvir música de qualidade, música de cantores que você sabe que são bons, que tem uma boa impostação, que tem uma técnica, uma bagagem, né? Pergunte para pessoas que conhecem de música, que sabem de música, qual cantor que é bom, esse cantor ele tem uma boa técnica, né? E tente
ouvir mais essas músicas de qualidade e tente reproduzir isso colocando a sua personalidade, nunca imitando ninguém, né? Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre a aula de ressonância. Eu queria agradecer a atenção de todos. Se inscrevam no meu canal. Eu tenho um canal de técnica vocal, onde eu vou estar colocando vários vídeos, vocalizes. Muito interessante o material que eu tenho preparado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se tornar cantores bem melhores. Obrigado.